E o cultivo e extração das macroalgas rende biofertilizantes, biocombustíveis e insumos usados em produtos farmacêuticos e cosméticos são extraídos de algas produzidos, Raíssa, lá no litoral norte de São Paulo. É isso aí. Para explicar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Valéria Cres Gelli, que é oceanógrafa. Seja muito bem-vinda, Valéria. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Raíssa. Eu agradeço ao Marcelo também e ao AgroMais pelo convite. Bom, e a gente começa perguntando como é que é o cultivo aí dessas macroalgas que vieram aí das Filipinas. Conta pra gente. Bom, essas algas vieram aqui para São Paulo, especificamente em Ubatuba, em 1995. E elas são cultivadas em balsas de cultivo, né? Elas são cultivadas suspensas em balsas de cultivo, presas em cordas. Assim que são cultivadas as nossas algas aqui no litoral norte. Valéria, chama a atenção que elas podem ser usadas como biofertilizantes e biocombustíveis, especialmente nesse momento que a gente fala muito, né, da questão dos fertilizantes. Como é essa transformação, então, de alga até esses produtos? Esses estudos com alga e bioestimulante e biocombustíveis, eles foram realizados aqui no Instituto de Pesca, né, com os nossos parceiros nas universidades, e essa transformação é simples, né? Você, principalmente para o biofertilizante, você pega a alga, né, e processa, e o que sobra, né, daquela alga é a carragena e aquele extrato é o biofertilizante. E vocês já fizeram algum teste aí que mostram que esses extratos podem acelerar certas culturas e aumentar também a produção? Sim, nós fizemos uma pesquisa com alface, né? E a produtividade com o uso desse estimulante agrícola, né, com extrato, a 2%, nós tivemos um aumento, né, de peso da cabeça do alface em 23%. Outros estudos realizados, né, por exemplo, com milho, com cana-de-açúcar, eles tiveram um grande aumento de produtividade também com o uso desse biofertilizante, né, desse extrato em forma foliar. Valéria, e que estados já comercializam as macroalgas, então, para essas finalidades? Aliás, para quais finalidades? Então, hoje, quem produz, né, o maior produtor brasileiro, né, de algas é o estado do Rio de Janeiro. Lá nós temos praticamente 3 biorefinarias, né? Essas refinarias, elas produzem esse extrato, como eu já coloquei, esse extrato, ele é o biofertilizante, e também algumas biorefinarias extraem a própria carragena, né? Que é a gelatina da alga. E, Valéria, o IBAMA restringiu aí, né, o cultivo em algumas regiões. Por quê? Conta pra gente. Então, na verdade, o IBAMA hoje, ele permite você produzir nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. O IBAMA, ele restringiu esses estados, né, para outros estados brasileiros, apenas, eu acredito, momentaneamente. Eu acredito que futuramente o IBAMA vai estar liberando para todo o Brasil o cultivo dessa macroalga, uma vez que ela tem uma importância muito grande, econômica, social e ambiental. Valéria, essa é até minha próxima pergunta. As macroalgas podem ser utilizadas aí para o sequestro de gás carbônico? Como funciona? Detalha para a gente, por favor. Sim, essa macroalga, né, as algas em geral, as microalgas, elas são grandes sequestradoras de carbono, né? Elas utilizam o CO2, né, produzido pela poluição, por exemplo, ou pela respiração,
e transforma isso em carboidratos, né, em açúcares. E isso é muito importante, por quê? Porque é através dessa transformação da fotossíntese que a gente pode sequestrar o carbono e utilizar essas algas para vários usos, como, por exemplo, né, cosmético, como vocês já colocaram, biofertilizante, o próprio bioetanol, né? Você utilizar combustível fóssil, você libera CO2. Você utilizar o combustível através do bioetanol, nós não vamos ter esse tipo de problema, né? Então, a gente está mitigando, né, a emissão de CO2 do meio ambiente em vários canais, na verdade. Valéria, qual é o próximo desafio agora, né? Como expandir cada vez mais essa produção e a gente ganhar mais áreas, né, de produção? Então, na verdade, eu acredito que por ser uma alga exótica, né, ela tem um estigma muito ruim, né, junto ao grupo do meio ambiente. Essa alga, ela já foi estudada e ela não produz, né, ela não tem problema de bioinvasão. Como eu já coloquei, ela foi introduzida aqui no Brasil em 1995 e ela está desde essa época aqui na água, né, nas águas de Ubatuba, e nunca a gente teve nenhum problema. Então, o próximo desafio principalmente no estado de São Paulo, a liberação desses cultivos junto ao estado. Né? O estado ainda, a gente precisa que o governador do estado, ele assine um decreto do plano gestor da APA Marinha. E assim o estado de São Paulo poderá ser um produtor de algas. E com relação às outras áreas, né, as universidades, os institutos estudarem, né, em seus pontos de cultivo, para que ela possa ser liberada também, principalmente no Nordeste, né? Essa alga ela precisa de uma temperatura de água bastante elevada e a gente acredita que seja uma fonte, sim, de trabalho e renda para as nossas comunidades litorâneas. Tá certo, Valéria. Olha, muito obrigada pelas informações que você trouxe. A gente segue acompanhando o desenvolvimento aí dessa produção de algas para esses fins. Muito obrigada e uma ótima noite. Boa noite. A gente que agradece.